Olá pessoal, estamos de volta, continuando o nosso curso preparatório para a certificação PMP, a partir das ferramentas e técnicas do processo 6.4, estimar a duração das atividades, né? Então, uma sequência bem interessante que a gente está fazendo, nós planejamos o gerenciamento do cronograma, definimos as atividades, sequenciamos as atividades e agora estamos estimando a duração das mesmas. A questão é a seguinte, qual método ou qual ferramenta eu vou utilizar para fazer a estimativa? Vocês vão ver inúmeras ferramentas que tem aqui, mas a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, na prática você não vai usar todas ao mesmo tempo, ou uma ou outra, tá? O PMBOK ele traz uma lista de alternativas para você utilizar, mas na prática é ou uma ou outra. Sem mais enrolação, direto para o conteúdo, tá? Bom, vamos que vamos. Ferramentas e técnicas, então. Por que nós estamos indo para cá? Se você pegou esse vídeo e nós já estamos na ferramenta e técnica, ó, é porque você pulou o vídeo anterior, tá? No vídeo anterior nós falamos das entradas. Então se você está aleatoriamente abrindo esse vídeo e não está entendendo por que está indo direto para as ferramentas e técnicas, é por isso. Nós já tratamos no vídeo anterior. Como é um processo muito longo, a gente teve que quebrar em mais de um vídeo, tá? Mas quais são as ferramentas e técnicas, então, para nos auxiliar nas estimativas de duração das atividades, tá? Vamos falar da primeira, opinião especializada. Pô, Carlos, mas essa eu já ouvi falar várias vezes. Sim, vai continuar ouvindo inúmeras outras vezes. Nós, gerente de projeto, sempre contamos com a opinião dos especialistas. Se você perguntar para mim quanto tempo leva para pintar essa sala aqui que eu estou, eu não sei. Talvez eu vou dizer um dia, talvez um pintor experiente diga 4 horas, talvez um pintor experiente diga, não, mas eu vou ter que amassar, vou ter que lixar, tenho que descascar isso, aquilo, outro, eu tenho que isolar para não fazer sujeira, 3 dias. Olha o tamanho da variação, nós estamos tendo uma variação de 4 horas a 3 dias, ou seja, de 300%, entendeu? De um turno a 6 turnos, ou seja, 600%, isso pode acontecer, tá? Então, para evitar essas questões relativas à opinião, nós sempre chamamos os especialistas, né? Que é quem tem a melhor opinião. É a melhor técnica de estimativa? Não sei. Cada caso é um caso, mas é uma técnica estimativa que pode ser utilizada. Carlos, quais as outras técnicas estimativas que também podem ser utilizadas para estimar a duração das atividades? Bom, estimativa análoga. O que é uma estimativa análoga, Carlos Jacobino? Como o nome diz, análoga tem a ver com analogia. Carlos, tá? Reinventou a roda, né? Isso aí é óbvio, né? Tudo bem, calma, vou explicar, porque você não tem paciência, né? Mas vamos lá. Analogia. Se o prédio A levou 3 anos para ser feito e eu vou fazer um prédio B que tem as mesmas características, ou seja, eu estou fazendo aqui no Noroeste, eu estou fazendo em Brasília, eu estou fazendo na mesma época do ano, eu estou fazendo com a mesma empresa de construção, ou seja, tem as características muito parecidas, então se o prédio A ele levou 3 anos para ficar pronto, eu vou fazer um prédio B muito parecido com o prédio A, eu tenho uma tendência, por analogia, eu posso estimar que eu vou levar também 3 anos para fazer. Mas eu posso garantir? Não posso garantir. Então a estimativa análoga, ela não é tão precisa, porque eu estou usando simplesmente uma analogia. Ora, Carlos, mas não é a mesma empresa? Não, sim, mas veja bem, as pessoas amadurecem, as pessoas morrem, o preço dos insumos aumenta, os insumos somem do mercado, né? Nós já tivemos situações no passado em que o cimento estava caríssimo. Por quê? Porque teve problema na fábrica de cimento e não estava chegando e demorava a chegar. Não preciso de um insumo específico para o meu projeto que só tem um fornecedor que entrega. Eu preciso importar alguma coisa da China e não tem ninguém para me entregar. Vamos dizer que eu estou fazendo um prédio e todas as louças e metais estão vindo da China. E óbvio que isso não é verdade, mas vamos dizer que tivesse uma crise, uma greve nas transportadoras e por acaso agora esses insumos vão levar 6 meses a mais para chegar. Então eu não posso garantir por analogia que vai ser exatamente o mesmo prazo, mas eu tenho uma ordem de magnitude, eu tenho uma grandeza, que em média um prédio para ficar pronto leva 3 anos, ok? Com determinadas características. Então quando eu faço esse tipo de estimativa, baseada em analogia, eu estou fazendo uma estimativa, muito bem, análoga. Tá? Vamos voltar para o material. Estimativa paramétrica. Opa! O que é uma estimativa paramétrica? É que eu utilizo parâmetros, meu filho. Paramétrica, parâmetros, né? Então, por exemplo,
horas por ponto de função, né? Horas por metro quadrado, ou seja, horas por metro linear, né? Ou por pessoa, per capita, ou seja, eu não preciso me preocupar com a quantidade de parâmetros, apenas com o tipo do parâmetro. Então, por exemplo, se é hora, então eu vou precisar de 10.000 horas homem para concluir esse trabalho. Ah, tá, então eu vou precisar de 10.000 horas homem. Legal. Então, quando eu utilizo um parâmetro, eu estou utilizando uma estimativa paramétrica, né? Ou seja, eu estou utilizando que a minha produtividade, por exemplo, é de 10 horas por ponto de função. Ou, nesse caso, é de 10 horas homem por módulo desenvolvido. Se são 1.000 módulos, vezes 10 horas por módulo, horas homem por módulo, para 1.000 módulos, 10.000 horas, e assim por diante. Então, eu estou utilizando um parâmetro conhecido para estimar o prazo de duração da atividade. É uma estimativa um pouco mais precisa do que a análoga, porque eu tenho, digamos assim, um histórico, né? Não olhando para o projeto como um todo da ordem de magnitude, mas para as microatividades que são necessárias. Se o meu projeto é para fazer, por exemplo, 10 quilômetros de asfalto, uma rodovia de 10 quilômetros que vai ligar uma cidade a outra, né? Certo? E eu sei que eu consigo fazer 1 quilômetro de asfalto por dia, então em 10 dias eu faço 10 quilômetros de asfalto. Isso não vai acontecer nunca, né? Mas simplesmente para efeito didático. Eu tenho um parâmetro que é conhecido, então isso é uma estimativa paramétrica, ok? Bom, estimativa de 3 pontos. Aqui a gente utiliza 3 tipos de estimativa com base em opinião especializada, um cenário otimista, um cenário mais provável, um cenário pessimista. Por isso que fala em 3 pontos, o ponto positivo, o ponto mais provável e o ponto menos provável ou pessimista, né? Bom, qual é o caso aqui da estimativa de 3 pontos? Que inclusive tem um conceito chamado PERT, que é utilizado, né, lá do PERT-CPM, da época do projeto Polaris, do submarino atômico, essa coisa toda, que é utilizado até hoje. Qual é a questão? Nós temos um slide específico que eu vou explicar, inclusive tem uma formulazinha, tanto a fórmula para o PERT quanto para a estimativa de 3 pontos. Então não vou entrar em detalhes agora. No slide específico eu falo sobre isso. Estimativa bottom-up. O que diferencia uma estimativa bottom-up de uma estimativa top-down? A estimativa análoga também é chamada de estimativa top-down. Opa, estou faltando Mobral aqui, gente, quase que eu troquei o W de lugar com N ali, mas vocês entenderam, né, o rabisco ali, né? Estimativa bottom-up, de baixo para cima, e top-down. Ah, você não sabe o que é Mobral? Depois você pesquisa. Mobral é aquele pessoal que estudou muito pouco, que tinha que fazer à noite ali, fazer mal feito, mal sabia escrever o nome. Então eu dei uma de Mobral, só que em inglês ali agora, né? Quase que eu troquei o N de lugar com o W, tá ok? Bom, muito bem. Qual é a diferença entre uma estimativa top-down, ou seja, análoga, para uma estimativa bottom-up? Na estimativa top-down, a gente olha para o prédio como um todo, de cima para baixo. De cima para baixo, Anderson, quanto tempo leva para fazer um vídeo para uma campanha de marketing assim, assim, assado? Olha, Carlos, a gente leva em média 3 dias para fazer uma campanha dessa. Então tá, beleza. Ele me deu uma estimativa de cima para baixo, né? E de baixo para cima, bottom-up. Bottom-up é a partir dos pacotes de trabalho. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, ó. Vamos dizer que isso aqui seja uma EAP, tá? Faz de conta. Uma estrutura analítica do projeto, ok? Só mais um minutinho que eu termino de desenhar aqui. Vocês não estão me vendo aqui bonitão desenhando não, mas eu estou aqui. Tá? Isso não é computação gráfica, sou eu mesmo passando meu dedinho na tela aqui. Bom, muito bem. Vamos imaginar uma estimativa nesse momento agora, top-down. Então eu olho, vamos dizer que isso aqui fossem os pacotes de trabalho necessários para fazer o prédio. Então, se eu fizer top-down é o seguinte, quanto tempo eu levo para fazer o prédio? O prédio A levou 3 anos, A 3 anos, então B tende a levar também 3 anos. Ok, 3 anos, tá, ok. Isso é uma estimativa de cima para baixo, top-down. Já uma estimativa bottom-up seria o seguinte, quanto tempo eu levo para fazer esse pacote de trabalho aqui, ó? Esse pacote de trabalho aqui, ó, 6 meses. Esse outro pacote de trabalho aqui. Esse outro pacote de trabalho aqui, ó, 3 meses. Então dá 9. Esse outro pacote de trabalho aqui, 5 meses.
faz 14. E esse outro pacote de trabalho aqui, 2 meses, faz 16. Ah, esse outro pacote de trabalho aqui, 10 meses, faz 26, né? E esse outro pacote de trabalho aqui, mais 10 meses, então 36 meses, que é a mesma coisa que 3 anos que estava aqui. Bom, tudo bem. Qual é a diferença nesses dois tipos de estimativa? No caso aqui, eu fiz uma conta que por acaso bateu no mesmo valor. Mas eu poderia descobrir, por exemplo, que se esse pacote de trabalho aqui em específico, ele em vez de 10, ele fosse 8, tá? Ele fosse 8 ou 0,8, vou botar assim, se em vez de 10 fosse, não ia dar 36, ia dar 34. Esse tipo de estimativa, a estimativa bottom-up, ele é muito mais preciso do que uma estimativa top-down. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que eu vou fazer uma análise para cada um dos pacotes de trabalho, das entregas de forma individual, ok? No nosso caso, não estamos falando de pacote de trabalho, nós estamos falando de atividades. Então, eu vou estimar de forma mais profissional cada uma das atividades do nosso projeto, para que no final a gente consiga ter, pelo somatório e sequenciamento das atividades, o cronograma do projeto como um todo, ok? Espero que tenha ficado claro. Pois bem, vamos continuar aqui. Falamos então sobre opinião especializada, análoga, paramétrica, 3 pontos eu falei que tem um slide específico, bottom-up. Análise de dados, gente. Análise de dados é o seguinte, análise de alternativas e análise de reservas. Veja bem, alternativas. Bom, é muito importante a gente ver o seguinte, olha, ok, essas atividades sequenciadas dessa forma, eu posso fazer primeiro A, depois B, que eu vou ter uma duração de cronograma assim, da minha rede. Eu posso fazer primeiro B, botar em paralelo com C, e eu vou ter uma duração diferente. Na prática, geralmente, inclusive, existem os motores que fazem cálculos para enxergar qual é o cronograma mais enxuto possível. Inclusive, existe uma ferramenta chamada Dynamic Resource Schedule, né, DRS, que ele trabalha com isso, fazendo análise de alternativas, criando cenários possíveis para que você consiga ter sempre um cronograma mais enxuto, né? Então, é como, por exemplo, lá na área de custo que a gente tem análise de make or buy, análise de fazer ou comprar. O que é mais interessante, mais viável? É fazer ou comprar pronto? Qual o prazo se eu for comprar de um fornecedor no mercado? 3 meses. Qual o prazo se eu mesmo for desenvolver? Só a curva de aprendizado é de 60 dias. Eu vou fazer mais 60, então 4 meses. Nesse caso, do ponto de vista de fazer ou comprar, comprar torna o meu cronograma mais rápido, mais enxuto, né? Então vou ter uma duração menor. Então eu posso fazer uma série de análises de alternativas. Análise de reserva, isso aqui tem a ver com 2 tipos de reserva, né? Reserva de contingência e reserva de gerenciamento. São os pulmões, né? Os buffers, né? Que a gente cria para tratar situações. Por exemplo, ok, eu tenho uma atividade que em um determinado cenário, no cenário mais otimista, ela leva 20 dias, no cenário mais pessimista, ela leva 30 dias. Então é o seguinte, eu tenho que fazer uma reserva de prazo aqui, para que, se por acaso eu tiver um atraso, não for 20, mas for 25, né, eu consiga absorver isso dentro do meu cronograma. Isso tanto se refere a custo, ou seja, uma reserva financeira para o projeto, quanto prazo, né? Então a gente tem que ter, digamos assim, uma certa elasticidade, principalmente nas atividades que tem folga, para que a gente consiga ter uma boa reserva. Mais à frente, na aula de custo e na aula de risco, eu vou explicar especificamente o que é uma reserva de contingência e uma reserva de gerenciamento. Para a gente, nesse momento, basta saber até onde eu fui até agora, tá ok? Tomada de decisão, gente. Pelo amor de Deus, né? O que nós estamos fazendo aqui desde o início desse processo é estimar duração e tomar decisão. Se vai ser da forma A, da forma B, tomada de decisão, o nome é autoexplicativo. É tal qual uma reunião. A gente faz reunião para quê? Para tomar decisão. E a gente faz reunião para quê? Para reunir? Não, para tomar decisão. Esses 2 itens estão ligados. Eu não consigo escolher um método desse e tomar decisão em relação às estimativas se eu não me reunir e não tomar uma decisão. Eu fiz um rabisco danado aqui, mas é para você entender que isso é o cerne da questão.
Ok? Entrada, ferramenta técnica aí, saída. Passamos o dia inteiro estimando as durações, temos as durações. Eu falei que tinha um slide específico sobre a estimativa de 3 pontos. Tá? Bom, é uma fórmula simples, na verdade é uma média, né? O que é a média? Eu pego a minha estimativa otimista, eu somo com a minha estimativa mais provável, eu somo com a minha estimativa pessimista e eu divido por 3. O que eu tenho aqui? Um resultado que é, na prática, a minha estimativa. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu limpar aqui. Opa, apagar tudo. Eu vou fazer aqui na parte de baixo. Ah, não, em cima eu vou botar os parâmetros, embaixo eu faço a forma. Veja bem, olha só. Vamos dizer que para fazer a nossa casa, o especialista A, ele disse o seguinte. Opa, eu estou com a borracha. Caneta, pronto. O especialista A me disse o seguinte, Carlos, você faz essa casa em 6 meses. O especialista B diz o seguinte, Carlos, você faz essa casa em 7 meses. E o especialista C disse o seguinte, Carlos, você faz essa casa em 11 meses. Por exemplo, qual é o cenário otimista nesse caso? É o que me entrega mais rápido. Então eu teria 6 mais 7 mais 11, tudo isso dividido por 3. Qual é o resultado? Diga aí para mim. 6 mais 7, 13. Mais 11, 13 mais 11, 24. Ou seja, 24 dividido por 3, 8. Então eu teria aqui a minha estimativa baseada em 3 pontos diferente das outras todas. Então veja bem, o A deu 6, o B deu 7, o C deu 11, mais a minha estimativa de 3 pontos é 8. Eu vou usar o que no meu cronograma? Um prazo de 8 meses. Gente, isso aqui está bem simples, isso aqui é conta de criança, né? Mas é dessa forma que funciona mesmo, tá? No caso do PERT, a gente utiliza mais ou menos a mesma lógica, só muda o Program Evaluation Review Technique, né? Só muda o parâmetro, que na verdade a média lá não é simples, é ponderada e tem 4 vezes a mais provável, né? Aí seria otimista mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista, e não mais sobre 3, sobre 6, né? Então, no PERT, né? PERT, você teria assim, otimista mais 4 vezes a mais provável, mais a pessimista sobre 6, ok? Eu acredito que mais à frente a gente vai ter um slide específico sobre PERT lá quando nós estivermos falando de gerenciamento do custo, tá bom? Bom, entrada, processamento e saída, passamos o dia inteiro estimando, tá vindo para trás, mas eu preciso ir para frente. Entrada, processamento e saída, passamos o dia inteiro estimando as durações das atividades. Eu espero que com a conclusão desse processo nós tenhamos o quê, gente? As atividades estimadas, ou seja, a estimativa de duração das atividades. As bases estimativas são os parâmetros que nós utilizamos, ou, por exemplo, as premissas. Utilizamos como uma base de estimativa uma produtividade de 10 metros quadrados por dia. Tá? Isso pode acontecer. E se você gerou qualquer tipo de informação que merece atualizar os documentos do projeto, você vai atualizar, né? Os atributos das atividades, registro, premissa, assim por diante, tá bom? Então, entrada, processamento e saída, com isso a gente fechou o nosso segundo processo, ou segundo vídeo, na verdade, tratando desse processo que é a estimativa de duração das atividades. Estamos avançando bem no gerenciamento do cronograma, daqui a pouquinho a gente fecha essa área de conhecimento. Grande abraço aí do professor Carlos Jacobino.